louvar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor. Ele é digno de glória, Ele é grande, Ele está aqui nessa noite. Amém?
nosso irmão evangelista Ayrton, que vai nos trazer a palavra. Também a liberdade de pedir ao Ayrton que terminasse pelo menos uns 10 minutinhos antes, né? Não é uma hora depois, mas para a gente estar ministrando a ceia para os irmãos de novo, né? Se você tomou de manhã, tome de novo agora à noite, participe de novo da ceia, é importante, né? Deus abençoe, irmãos. Quinta-feira eu já estive aqui, foi muito boa reunião de oração. E dá uma saudade da orquestra tocando, lá não tem orquestra. É muito bom, né? Eu gosto. Eu amo a música, embora não tenha dom nenhum, eu amo a música, amo esse som bonito, com harmonia, né? Algo gostoso aos ouvidos. Bom, eu vou pregar uma mensagem hoje, sentindo o coração, e o Machado foi chamado chato aqui, né? Ai meu Deus, eu sou o chato também agora. Eu sei que eu sou o chato. Mas eu vou pregar um assunto que eu prego sempre, e vou pregar hoje de novo. Inclusive essa mensagem eu acho que eu já preguei aqui, não lembro quando. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero dizer que é muito bom estar com vocês. Eu estou conhecendo outros irmãos lá em Jacarepaguá. Já tem a turma da comida, que eu já estou mais ou menos no bolo. Rogerinho também já conhece a turma da comida de lá. Mas a gente sente saudade de vocês, né? A verdade é que quando a gente ama as pessoas, a gente sente falta, né? Estou vendo o Fabrício ali, ó. Muito bom ver o Fabrício. 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. A partir do versículo 51 ao versículo 58. Presta atenção nesse texto. Vamos colocar em pé, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Estou matando saudades dos irmãos que nós congregamos muito tempo. E na verdade, meu coração, tu sabes que eu não saí daqui, eu estou auxiliando lá, congregando, mas tu sabes que eu amo cada irmão que está aqui na igreja de Campo Grande. Agora que eu vou pregar a tua palavra, Senhor, só o teu Espírito Santo pode dar vida a esta palavra. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que possamos entender, ó Deus, a responsabilidade que há nesse texto. E que possamos fazer da nossa vida, Senhor, um canal que glorifique o teu nome ainda na nossa vida na terra. Toma, Senhor, os nossos corações, tira tudo que não provém de ti, que possamos ser limpos, ó Deus, que toda a nossa mente seja limpa para que ouça, guarde a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus irmãos, há uma verdade que a gente não consegue fugir, essa verdade é a morte. Pessoas ruins morrem e pessoas boas morrem também. Pessoas que alguns dizem graças a Deus porque ela morreu, né? Diz lá o rei de Judá, o rei de Israel, e que ninguém pranteou a sua morte. E pessoas que se faz, na verdade, se lotam em cemitérios, caravanas, os carros vão
e as pessoas chorando. A Bíblia mesmo mostra que o Senhor Jesus, quando estava vendo a situação do enterro lá de Lázaro, né, o próprio Cristo chorou. Então não há erro nenhum em nós chorarmos por aqueles que partiram, porque a saudade é nossa. A grande questão é de quem parte, como parte. E é isso que eu quero trazer aos nossos corações. A morte é um inimigo. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Então, enquanto essa vitória final não acontecer, vai haver morte. Eu estava no trabalho mês passado, e aí a notícia, a colega que trabalhou comigo, marido, 40 e poucos anos, teve um derrame, foi ao hospital, e aí, ele está lutando pela vida. Lutou pela vida, mas morreu. 40 e poucos anos. Hoje recebi a ligação antes de vir para cá, um pastor que eu admiro muito, conheço, e a cunhada dele me ligou dizendo que parece que ele está com câncer em um estado bem avançado. A morte chega. A grande questão: estamos prontos para a morte? Só existe uma maneira de estarmos prontos para a morte. E eu quero essa reflexão na nossa mente hoje. Porque quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente repara que Jesus falou mais sobre o inferno do que especificamente de como é o céu. Ele explicou mais como é o inferno do que como é o céu. E quando a gente acha a palavra reino dos céus, na verdade está falando de todo esse período. Então o inferno é uma realidade. E nós não podemos morrer, sair deste mundo indo para o inferno. Você está aqui ouvindo a palavra, você tem que sair daqui hoje com certeza que você está indo para o céu. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 41, que o inferno, o lugar de tormento, não foi criado para nós, foi criado para o diabo e seus anjos. Nós não fomos criados para o inferno. Nós fomos criados para viver na presença de Deus, em comunhão com Deus. Mas há uma realidade. A morte é uma realidade, o inferno é uma realidade. E eu creio que nós temos que falar isso sempre, porque parece que é um medo de falar com o inferno. Quando falo do inferno e da morte, as pessoas, não, eu não gosto de falar nesse assunto, tem que ir. Mas é uma realidade. Eu estou aqui, posso morrer daqui a um minuto. Eu me lembro um dia que um pastor me ligou dizendo que teve um sonho comigo, que meu tempo tinha acabado. E aí ele ligou e pensou de repente que eu ia ficar aflito. Eu falei: pastor, se Cristo disse que chegou a minha hora, amém. Olhe só, agradecendo a Deus, que no sonho Deus estava feliz comigo, mas acabou. Meu querido, já pensou Deus falando para você: acabou, chegou a tua hora, está na hora. Essa era a hora de dar um glória a Deus. Não é verdade? Não era a hora de dar um glória a Deus? Paulo diz que, a minha vontade é partir, porque é incomparavelmente melhor partir. Mas, já que há necessidade que eu fique aqui trabalhando, eu fico. Mas a minha vontade é partir. Lá é muito melhor. Essa consciência da morte física, morte espiritual e da vida que vivemos e da vida que devemos ter, tem que estar na nossa mente o tempo todo. Porque eu digo sem medo de errar, que muitos cristãos têm se desviado da fé, muitos cristãos têm vivido no pecado, frios na igreja, sem prazer em servir a Deus, porque na verdade eles perderam a consciência de que morte é real e inferno é real. E já que perderam essa certeza, aí eles vivem de qualquer maneira. E aí, na verdade, sabe como que a gente vive? Indo ao culto só para prestar relatório, para que as pessoas me vejam e digam assim: o Ailton não está desviado, ele está no culto, ele está vindo ao culto. Mas na verdade eu já me desviei há muito tempo. Eu estou de corpo, um morto de corpo presente. É por aí. E aí eu quero essa reflexão na nossa mente hoje. Por quê? A Bíblia nos conta quando começou a morte. Alguém que já tinha morrido da presença de Deus chegou para alguém que estava vivo e, não satisfeito com a sua morte, que foi o diabo, ele tirou daqueles que tinham a vida com Deus em comunhão e chegou com aquela conversa fiada para eles, dizendo assim: olha só,
Deus sabe que vocês, na verdade, se conhecerem o bem e o mal, uma desobediênciazinha não tem problema, se vocês vão ser como Deus. E o homem que estava na presença de Deus teve a sua primeira morte. A primeira morte é a falta de comunhão com Deus. É Isaías 59:2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a nossa oração, o pecado é uma desgraça. O texto que nós lemos, que nós vimos, que é lido, que fala do arrebatamento, que aqueles que estão vivos hoje aqui vão subir, e se houver alguém aqui que não esteja vivo, não vai subir. Paulo diz: este vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Alguns aqui talvez não passem pelo processo chamado morte. Talvez o arrebatamento seja rápido. A grande pergunta: você espera o arrebatamento? Isso arde no nosso coração? Ou estamos tão agarrados a esse mundo que nós projetamos tantas coisas para a nossa vida que não há tempo para guardar o arrebatamento? É mais um ano de faculdade, é mais um mestrado, é mais dinheiro para ganhar, é tanta coisa para fazer que eu já não penso mais que a qualquer momento uma trombeta vai soar, os mortos serão incorruptíveis e só os vivos serão o quê? Transformados. Isso é para dar glória a Deus, porque nós não queremos a morte eterna, nós estamos prontos para viver com Deus eternamente. Isso tem que ser um motivo para não pecar. Alguém te oferece o pecado? Não, eu estou indo para o céu. Alguém te oferece outra coisa para você se desviar? Não, eu estou aguardando o arrebatamento, eu quero estar pronto. Eu estou lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Eu estou aguardando, eu não tenho tempo para viver de qualquer maneira, viver no pecado. Eu não tenho tempo para me esquecer de Deus. Deus é a razão da minha vida. Precisamos acordar. A morte ceifa qualquer pessoa, de qualquer idade. A grande questão é: estamos prontos para morrer? Ou projetamos a nossa vida para viver eternamente na terra? Segunda parte da morte: na primeira nós já sabemos, um homem se afastou de Deus, perdeu a comunhão. Segunda, o homem passou a morrer fisicamente. A morte chegou. E agora, se morre fisicamente, o homem, essa morte continua, porque é o último inimigo. Hebreus 9:7 diz claramente: e ao homem está ordenado isso, morrer uma só vez, depois de sexo. Então preste atenção. Embora alguns creiam que a morte, ela é assim: eu morro, e um dia Jesus se assenta e diz assim: os vivos para cá, aqueles que são benditos do meu Pai, os mortos para cá, esses aqui são os malditos. E aí, eu quero dizer para vocês que não existe purgatório, não existe reencarnação. O que a Bíblia diz que uma morte, uma só vez, sexo, diz o seguinte: que quando você morre, o destino já foi traçado. Lucas, quando fala a parábola, uns chamam de parábola, outros não, de rico e Lázaro, morreu o rico que estava em fartura. O rico não pensava na morte. O rico não pensava na morte, ele estava bem. Banquetes, felicidade, para que pensar na morte? Diz a Bíblia que ele morreu e foi para um lugar de tormento. E Lázaro, um mendigo que gemia, sofria, tal. Quem sabe Lázaro não pediu a morte várias vezes naquele sofrimento. E Lázaro morre e vai diretamente para o seio de Abraão, o paraíso, não importa. O que importa é o seguinte: quando eles morreram, alguém já estava em tormento e alguém já estava em felicidade. E a escolha foi feita em vida. Em vida nós decidimos qual será o nosso destino. Hoje estamos aqui para decidir o nosso destino. Nós vimos aqui os testemunhos dos jovens. Há quase certo uma unanimidade aqui. Quase nenhum tinha vontade de ir para o retiro. Não é verdade?
Quais são as nossas prioridades? Quais são qual é a ordem que nós colocamos de prioridade na nossa vida? Tem um versículo que eu amo que diz, Mateus 10:17, diz assim: quem ama pai ou mãe, filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Às vezes, por causa dos nossos pais, nossos filhos, nós ficamos sem comer, nós trabalhamos dia e noite, e para as coisas de Deus nós nunca temos força, estamos sempre cansados, desanimados, tristes, abatidos, nós estamos desiludidos, e aí mais uma vez eu vou fazer alguma coisa, mais uma vez eu não aguento mais. Mas Jesus disse que quem ama os seus parentes mais do que ele não é digno dele. Então, quando a gente estiver cultuando aqui, dizendo glória a Deus, arrebatamento, ele está vindo, ele virá nos buscar, deveria ser glória a Deus. Será que vai ser agora? Eu estou pronto, eu quero subir. Olha, eu amo aquele versículo quando Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele: desde agora a coroa de justiça me está preparada. Você não tem alguém aflito, você não tem alguém em desespero, não tem alguém pensando: e agora os meus projetos, eu projetei tanta coisa, como é que vai ser da minha vida? Você tem alguém dizendo assim: olha, Deus entendeu que acabou o meu tempo, meu sacrifício acabou, agora eu estou esperando é a coroa dele. Eu estou pronto. Estevão está sendo apedrejado. Qual era o projeto? Foi o ministério mais curto que eu me lembro no Novo Testamento. Estevão, a igreja se reúne, ora, chama, escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo, boa reputação, aquela coisa toda. Já imaginou? A igreja chama aqui, ó, eu estou lá, ajudando como evangelista. Quem sabe eu não vou ser o evangelista mais curto da Maranata? Ah, não, Estevão, um homem foi chamado para o diaconato, começou a trabalhar. Sabe por que foi? Apedrejado e morto. Mas Estevão está morto, não está pensando: eu projetei tantas coisas, Senhor, eu ia trabalhar para ti, e quem sabe eu não chegaria a ser apóstolo, Senhor, e eu ia sair por esse mundão, ia fazer e acontecer. Nada. Estevão está sendo apedrejado porque prega o evangelho, porque era cheio de Espírito Santo. Sabe o que Estevão, 2 coisas que ele faz: não nos impute esse pecado, não é isso? Né? E qual é a segunda coisa que ele diz? Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Felicidade. Estevão não está em amargura. E agora? Projetei tantas coisas e vou morrer. Agora, olha só, fui consagrado, uma bênção, fui consagrado, me chamaram, me consagraram, já estou morrendo. Estevão não está preocupado com títulos. Estevão não está preocupado com se ele vai ser famoso na terra, se ele vai ter reconhecimento humano. Ele está pensando: Senhor, eu estou me entregando a ti. Está chegando a minha hora. Eu estou pronto, Senhor. Se a minha carreira acabar rápido, não tem problema. Eu quero estar contigo. Primeira morte é a morte, falta de comunhão com Deus. Segunda morte é a morte física. E terceira morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz que a morte e o inferno serão lançados lá no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, diz assim: ficarão de fora os covardes, os incrédulos, os que se prostituem, os mentirosos. Gente, quando fala mentiroso, a gente já treme, né? Os mentirosos, uma coisa que às vezes as pessoas falam com uma naturalidade: mentira. Ficarão de fora os mentirosos, a sua parte é o lago de fogo. Mas o texto não termina. 1 Coríntios, ele vai nos explicar por que de tanta felicidade. Ele começa a dizer: na verdade vos digo um mistério, nem todos dormirão, sendo transformados seremos todos, né? A trombeta de Deus soará, e quando ela soar, os mortos estarão incorruptíveis, nós vivos seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível, essa carne, se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se reviste da imortalidade. E quando essa carne que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. O diabo conseguiu trazer a morte àquele que foi criado para viver, mas eis que a morte não é o nosso destino. Existe um poder maior que o da morte. Tem um hino em inglês que eu acho lindo. Esse hino fala o seguinte: conta a história quando Jesus vem pela estrada poeirenta e a mulher vem andando com seu filho morto, e quando eles se encontram, o hino diz que essa mulher não sabia que enquanto ela caminhava com a morte, eis que vinha ao seu encontro aquele que é maior que a morte. E quando aquele que é maior que a morte se encontra com a morte, o inimigo chamado morte tem que se dobrar diante daquele que é a vida, que tem poder sobre a morte. Aliás, Apocalipse 1, no versículo 17, Jesus disse: eu sou o primeiro mundo, que foi morto, fui morto e estou vivo, que tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o inferno. Todo aquele que crê nele não perecerá, mas viverá para sempre. Aleluia! Glória a Deus. E continua: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Morte, você se gaba, você ceifa tantas pessoas. Morte, você se gloria, você é tão imponente. Reis se dobram a ti, crianças se dobram a ti. E Paulo diz: onde está, a morte, a tua vitória? O inferno é a prisão onde os mortos ficam longe de Deus. O homem foi criado para viver com Deus, e o inferno prende os mortos que estão lá. Aí Paulo diz: onde está o inferno, ó inferno, a tua vitória? Você se gaba dos mortos que estão aí. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é uma desgraça. O pecado é aquilo que nos afronta. É aquele punhal que nós mesmo vivemos nesse mundo crentes em Jesus. De vez em quando ele vem nos apunhalar, ele vem nos afrontar. O diabo usa a nossa fraqueza para nos levar ao pecado. Então o aguilhão da morte é o pecado quer nos fazer morrer de novo, o pecado quer nos fazer ir para o inferno onde o diabo vai estar um dia. Aleluia! E a lei só vem nos condenar, até que no versículo 57 Paulo dá um brado: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus, o inferno não pode segurar. Quem tem Jesus, a morte não pode segurar. Quem tem Jesus tem a vida, e ele vai viver para sempre. Primeira coisa que Jesus faz, Efésios capítulo 2, versículo 1, sabe o que é? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu ainda não morri, eu ainda não fui arrebatado, não fui trasladado, mas eu já tenho vida. Cristo já vive em mim. Eu tenho, segundo Romanos capítulo 5, nos diz claramente: a paz de Cristo, essa paz, nós fomos justificados pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Sabe o que significa? O diabo nos fez inimigos de Deus, longe de Deus, até que Jesus veio e nos fez amigos de Deus. Nós estamos em paz com Deus. Aleluia. Quem tem Cristo está em paz. Quem tem Cristo, existe alegria no seu coração. Quem tem Cristo não tem medo da morte. A morte é um acontecimento, é uma passagem. Por isso que nós vamos a uma reunião fúnebre e está um morto crente lá, e nós cantamos hinos e nós adoramos a Deus, porque para as nossas vidas aquele crente que morreu está melhor do que a gente. Aquele morto ali já está desfrutando da presença de Deus, e isso é motivo de dar glória a Deus. É como se a gente olhasse para o morto e dissesse assim: você já tem a vitória, agora estamos caminhando, nós vamos estar juntos, nós vamos estar adorando a Deus eternamente. Por isso o cristão, quando morre, as pessoas que vão à cerimônia fúnebre podem adorar a Deus, porque Cristo é maior que a morte.
Ele nos dá paz. Nós estamos nesse mundo, enquanto o pecado trouxe inimizade entre Deus e o homem, Cristo me trouxe paz. Sabe por que nós estamos cantando hoje aqui? Porque Cristo entrou na nossa vida. Sabe por que nós estamos adorando a Deus hoje aqui, sentindo a presença de Deus? Porque Cristo entrou na nossa vida. Nós temos os mesmos problemas, não é isso? O Fabrício com certeza tem as mesmas dívidas dos outros dentistas. Acredito eu, não existe nenhum. Existe anistia para dentista crente? Você que é eletricista, pedreiro, existe algum tipo de anistia? Alguém não paga se for crente? Existe isso? Não existe. Sabe por quê? Nós temos os mesmos problemas, sofremos as mesmas lutas, mas existe algo na nossa vida. Estamos em paz com Deus. Nós nos sentimos sem dívida. Eu não consigo explicar isso, meu irmão. Porque eu me lembro, antes de Cristo entrar na minha vida, eu vivia angustiado, parecia que eu estava devendo a Deus o tempo todo. Você já se sentiu assim? Você se sente em dívida. Você pode não estar roubando, matando, adulterando, não sei, estou em dívida, tem alguma coisa errada. Eu estou mal. E você fica aflito e não sabe explicar. Colega estagiário no trabalho, colega criado com ele, 20 anos de idade, fazendo direito na UERJ. Tomou remédio, foi para o quarto, botou uma borracha no pescoço e se matou. Essa semana inteira, foi quinta-feira. Cristão não se mata. O cristão, ele tem uma paz tão grande que é inexplicável. Ele pode estar na pior situação, como Estevão. Pedrada na cabeça, pedrada na perna, pedrada no braço. Senhor, isso aí é ignorância, Senhor. Se eles tivessem a paz que eu tenho contigo, eu estou pronto, estou me entregando a Ti. Nós estamos prontos, estamos quites com Deus. Você está quite com Deus? Sabe por que você está quite com Deus? Porque Jesus Cristo trouxe paz para a sua vida. O segundo inimigo, a segunda morte, que é física, essa vai ser destruída. Ela ainda acontece, mas nós vamos ter corpos ressuscitados. Ressuscitados para a vida, não para a morte. Um dia, quando a trombeta soar, essa morte, que todos nós, se não formos arrebatados, passaremos por ela, e os que já passaram, um dia, Deus vai chamar, não sei como isso vai acontecer, e espírito, alma e corpo vão se unir novamente, e nós estaremos adorando. Jó disse isso. Você acredita nisso? Jó não tinha a Bíblia, Jó não tinha o Pentecoste, Jó não tinha, e diz assim: depois da minha partida e restaurada a minha carne, verei a Deus. Jó estava com a carne toda destruída, Jó estava sofrendo tremendamente, mas ele tinha esperança no pós-morte. Deus vai restaurar a minha carne. Essa carne que hoje tem câncer, essa carne que hoje tem AIDS, essa carne que de repente, do nada, saudável, atleta, correndo, tudo bom, que nem meu pai fazia. Meu pai só comia peixe, fruta, tomava leite, jogava futebol, toda sexta tinha que ir à feira com ele, e de repente, uma semana, ele vai ao hospital, está com câncer, corpo todo tomado de câncer. Essa carne daqueles que creem em Jesus vai ser ressuscitada para a vida. Eu não estou nem aí se a minha carne aqui vai piorando. Os crentes estão querendo virar garotões de novo, já viu? Eles não estão querendo fazer exercício para ficar saudável, não. Eles querem ficar. E aí é gente implantando cabelo, é gente querendo corpo de 70 anos com corpo de 20. E os crentes lutando, não é? Não é? Estou brincando? Não estou falando do mundo não, porque o mundo não tem esperança, então ele quer
A esperança dele é esse mundo. Então, ele quer alongar o tempo aqui. Mas não tem jeito. A morte, a qualquer momento, ela chega. Mas o que diz João, capítulo 11, versículo 25? Eu amo esse versículo. Quando todo mundo está chorando lá com Lázaro, Marta e Maria desiludida, então Jesus vira para eles assim: eu sou a ressurreição e a vida. Querido, se você tem Jesus, se eu tenho Jesus, fique tranquilo, você vai ressuscitar para a vida. Você tem a própria ressurreição. É impossível que você fique no inferno, porque Jesus é a nossa ressurreição e a vida. E ele diz que eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a morte que tem matado tantas pessoas não tem poder sobre aqueles que Jesus dá vida. E ele diz mais, que quem crê nele nunca morrerá. Qual foi a sentença no Éden? Certamente morrerás. Só que quem tem Jesus certamente viverá. A morte trouxe a morte espiritual, comunhão com Deus, trouxe a morte física, passamos a morrer fisicamente, e trouxe o lago de fogo no futuro. Todos que estão presos, já sofrendo, vão ser no lago de fogo. Só que nós temos Jesus, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos livrou da morte, comunhão com Deus, morte espiritual. Hoje temos comunhão com Deus. O que Adão perdeu no Éden, nós reconquistamos em Cristo. Cristo pode nos visitar hoje. Cristo pode batizar no Espírito Santo hoje. Cristo pode alegrar o nosso coração hoje. Sabe por quê? Porque estamos em paz com Deus. O pecado nos separou de Deus, mas Cristo nos deu comunhão com Deus. A morte física é uma certeza, mas a vida que Cristo vai nos dar eternamente também é outra certeza. A morte eterna é uma certeza. O lago de fogo foi criado para o diabo, não foi criado para a gente. Você não foi criado para o inferno. Você foi criado para estar com Deus. O inferno não é para a gente. A única vitória que o diabo tem é levar para o inferno aqueles que Deus criou para que vivessem com Ele. E aí sabe o que acontece? A morte eterna, que é o inferno, o lago de fogo, a segunda morte, também foi derrotada. Porque Jesus disse: quem crê em mim saltou da morte para a vida, não entrará em juízo, mas viverá eternamente. Quando Deus julgar os anjos, quando Deus julgar os anjos caídos, demônios, Satanás, quando Deus julgar todos os perdidos, nós não estaremos lá, porque lá não é o nosso lugar. Nós fizemos uma opção aqui em vida. Nós reconstruímos a comunhão com Deus através da aceitação que Cristo nos fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Vida para sempre. Vida com Deus. Nós precisamos agradecer a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, já que vocês estavam condenados ao inferno, já que a sentença era perdição eterna, já que Jesus veio e destruiu a morte e destruiu o inferno, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Não deixe a frieza espiritual entrar na sua vida. Nós não fomos chamados para viver frios espiritualmente. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça que isso é normal.
O diabo, quando não nos consegue levar para o inferno, sabe o que ele começa a dizer para a gente? Não, é assim mesmo, você é humano. As lutas são grandes, frieza é natural, o ser humano é frio. Não é verdade. A Bíblia nos aconselha encher-nos do Espírito. Encher do Espírito. Vida cheia do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos revestiu do poder do Espírito Santo. Temos que ter alegria em servir a Cristo. Cristo não é um fardo. Cristo é uma alegria. Eu amo a Cristo, eu tenho prazer em servir a Cristo. Nós temos alegria em servir Jesus. Eu nunca tive vergonha. Se tem duas coisas que eu tenho certeza que nunca tive. Uma, nunca me arrependi de aceitar Jesus. Nunca. Nem na pior das situações. Porque Cristo, a alegria que Cristo nos dá, não há palavras que expliquem. E segunda verdade que eu creio que todos nós não podemos aceitar, é que Cristo nos chamou a uma vida de mornidão espiritual, ou frieza. Cristo nos chamou a uma vida avivada. Avivada. É cada um no que Deus chamou avivada. Não sei o que você é no corpo, mas vivo. Vou adorar a Deus, se reunir. Por isso que a gente às vezes está num culto com 100 pessoas e o culto está frio. E às vezes você se reúne numa casa com 5 irmãos, você começa a cantar um hino, você começa a chorar, você começa a se alegrar. Sabe por quê? Porque essa presença de Deus, essa vida nos foi dada. Estamos em paz com Deus. Se estamos em paz com Deus, a qualquer momento a presença dele nos enche. Esquecemos da doença, esquecemos das lutas, esquecemos dos problemas, mas sentimos a graça bendita da presença do Espírito Santo. Não aceite a frieza espiritual. Não aceite orar sem sentir a presença de Deus. Não aceite, não, eu fazia, mas não posso mais, não, pelo amor de Deus. Esteja vivo, portanto, amados irmãos, sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre sobrando, com alegria servindo a Cristo. Oh, se você ia para o inferno sofrer eternamente, se você ia gemer eternamente no inferno, eu sei que não falo mais do inferno, mas é uma realidade a morte e o inferno. Se Jesus te tirou de lá, te arrancou com mão forte e te vai levar para o céu viver eternamente. Portanto, meu amado irmão, ser firme. Mas não é firme hoje e mais ou menos amanhã não. É firme hoje, amanhã firme. E ao ressoar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Quem ama Jesus quer estar com Jesus. Meu irmão, ser firme. Ninguém pode tirar essa alegria que Cristo dá. Ninguém. Nem a doença, nada nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada nos separará do amor que é em Cristo. Aleluia. Não aceite ser um crente frio. Se dá prazer em servir a Jesus, prazer em adorar a Deus, prazer em dizer: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua. Oh, meu irmão, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos encher do seu Espírito, meu irmão. Deus quer encher a sua presença. Aleluia. Nós temos que encerrar. Nós vamos orar. Deus não quer crente com vida morna. Não.
Deus quer crente que quando pega a harpa cristã, um canto de adoração, seja qual for o inário, e quando ele começa a cantar, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Eu me lembro de um hino, toda vez que eu tinha luta, a gente não usa mais a harpa, né? Mas um hino que toda vez eu cantava, quando vinha uma luta, um problema, enfermidade, o 206 da harpa diz assim: o clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus. Dê-me um anjos rodeado, para o crente preparado. Deus nos chama a estar preparados hoje. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Você está em paz com Deus. Hoje à noite nós decidimos ser crentes avivados. Se você quiser oração nesse momento para a gente encerrar, venha rapidamente à frente. Se você não está satisfeito, quer uma vida avivada, sente que as suas preocupações, eu louvo a Deus porque Deus nunca me deu alívio. Toda vez que Deus me repreendeu, eu entendi, Deus está certo. Eu me lembro, quando eu estava estudando para o vestibular, já contei essa história, eu achei que ia ser meu estudo que ia fazer tudo na minha vida. E aí eu estudava dia, estudava à noite, estudava tudo. E aí cheguei numa reunião de oração. Quando eu botei o pé na reunião de oração, Deus tomou uma pessoa em profecia e disse assim: meu servo, tu estudas muito, e estuda-me a mim, porque eu sou aquele que enche e esvazio quando quero. Tudo eu aprendi a dividir o tempo, buscar Deus, estudar, fazer as duas coisas, e tudo que eu quis, Deus me abençoou. Eu não precisava abandonar os estudos, abandonar a Deus. Eu podia administrar a minha vida glorificando a Deus e estudando, mas com os olhos fitos no céu. Deus não nos quer uma vida de frieza. Saia daqui com esse pensamento. Se você chegar em casa e sentir, Senhor, eu não fui chamado para uma vida de frieza. Se você sair daqui, as dúvidas se levantarem, Senhor, eu não fui chamado para uma vida fria. Me renova, me enche do teu Espírito, batiza no Espírito Santo. Eu quero ser como Estevão. Eu quero levar pedrada e não perder os olhos do céu. Eu quero ser como Paulo, já anunciar a minha morte, mas não tem problema não, a coroa já está pronta. Pense nisso. Deus não chamou a frieza. Você foi chamado para o céu. Você não foi criado para morrer e ir para o inferno. Você foi chamado para viver eternamente na presença de Deus. Vamos orar. Querendo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma do Deus puro, Senhor. E eu te louvo que ela corta, Senhor, a minha vida, corta a vida de cada irmão. E ela separa intenções do coração. Nós conhecemos os nossos corações. Não aceitamos frieza na nossa vida, Deus. Não queremos seguir a Deus como um ritualismo. Não, Senhor, nós queremos ser adoradores que te adoram em espírito e verdade. Nós queremos te adorar aqui na igreja, Senhor. Queremos te adorar na nossa casa. Queremos te adorar no nosso trabalho. Nós queremos, Senhor, te servir em espírito e verdade. E esses meus queridos irmãos vieram à frente dizendo, Senhor, que não se concordam comigo. Eles estão dizendo, Senhor, eu não quero viver essa vida na terra de uma maneira fria, eu não quero. E, Senhor, a tua palavra diz, tu estás trabalhando por todo aquele que te busca, Senhor. Então eu te peço, Senhor, renova, Senhor, a fé de cada um. Renova, Senhor, nós não sabemos se as pedradas vão acabar, nós não sabemos se a luta vai parar, mas nós sabemos que tu tens poder para dar vitória a cada um de nós. Por isso, sustenta, Senhor, cada um dos meus irmãos. Fortalece a fé, Senhor.
entregamos as nossas vidas, as vidas de todos esses irmãos que vieram à frente. Entregamos a igreja de Campo Grande, Jacarepaguá, todas as igrejas. Aviva a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Queremos, Senhor, ouvir a trombeta. Estamos prontos para a trombeta. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos garantiu essa bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Não aceite uma vida fria. Deus te chamou para uma vida avivada.